Bom dia uma vez mais aos senhores deputados, bom dia também à senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros e ao senhor enfermeiro Luís Barreira, vice-presidente do Conselho Diretivo. De acordo com a nossa agenda, a audição pretende ouvir a senhora bastonária relativamente à PPL 3413 e desde já vamos passar a palavra à senhora bastonária. Muito obrigado. Olá, bom dia. Muito obrigada mais uma vez. Esta proposta de lei que veio aqui à Assembleia foi um consenso promovido pelo Ministério da Saúde entre todas as ordens profissionais. Teve várias versões. Na primeira versão, nós até nem concordámos com o documento, porque do ponto de vista do exercício da profissão de enfermeiro, e creio que tem a nota dessa nossa missiva, ele não tinha nada, portanto, não se percebia qual era o papel da enfermagem na área da saúde e, consoante fomos avançando no trabalho, em conjunto com todas as ordens profissionais, conseguimos chegar a um consenso entre todos e, portanto, estamos perfeitamente confortáveis com o texto que está aqui. A saúde é uma área que, para podermos garantir a segurança das pessoas que tratamos nos hospitais, nos centros de saúde, no público, no privado, tem que ter competências definidas para cada uma das profissões, embora não sejam áreas estanques, mas tem que ter pelo menos um mínimo de regulação, que é isso que não tinha há muitos anos. Eu sei que algumas pessoas dizem que isto é a lei do ato médico, nós não consideramos nada isso. Consideramos que isto é, de facto, a regulação de todas as profissões que têm na área da saúde estão reguladas, têm ordens profissionais e, à medida que fomos trabalhando as várias versões, ficámos confortáveis com o texto final e, entre todos, foi uma decisão pacífica a última versão. E, portanto, estamos aqui hoje para que os senhores entendam a importância desta lei e do facto dela ter que vir a vigorar para o bem da segurança de todos nós, que aqui estamos hoje. Basicamente é isto. Muito obrigado, senhora bastonária. Vamos então dar a palavra à senhora deputada Ângela Guerra. Muito obrigada, senhor Presidente. Senhora bastonária, demais acompanhantes, é um gosto tê-la entre nós. Muito obrigado por estarem presentes para opinarem sobre esta proposta de lei que estamos a debater na especialidade, como muito bem sabe. Diz que, de facto, a ordem que representa ficou confortável com o texto final que nos foi enviado e que, efetivamente, este diploma pretende ser a regulação das profissões que em saúde têm uma ordem profissional e que, após um debate saudável entre todos, que conseguiram, efetivamente, alcançar um texto que todos assim satisfizesse. Nós ouvimos antes de Vossa Excelências a Ordem dos Biólogos que nos diz exatamente o contrário, que há lá um artigo com o qual não concordam porque efetivamente ficarão impossibilitados de validar, de fazer a validação técnica das análises nos termos do artigo 2º, que é a definição do ato biólogo. E, portanto, parece que não é bem assim, que há quem não esteja particularmente satisfeito com as alterações da redação que este documento comporta. Ainda assim, e no que diz respeito, efetivamente, àquilo que é a vossa opinião, à opinião da Ordem dos Enfermeiros, que é essa que nos interessa agora ouvir, vamos naturalmente ouvir todas as entidades que entendermos necessárias para que a redação possa ficar o mais consensual possível, porque é isso que se pretende nesta sede. Aquilo que julgamos que será, se calhar, interessante colocar-vos em termos de pergunta à Ordem dos Enfermeiros, para já, é se creem que, efetivamente, em termos de efeitos práticos, concretos, no dia-a-dia, com a aprovação desta lei dos atos em saúde, se alguma coisa vai mudar. O que é que, em termos práticos, esta lei traz de novo? O que é que se pretende com ela e o que é que, na prática, isto vai trazer de diferente para o nosso ordenamento jurídico, para a regulamentação destas profissões em saúde e daquelas que cá não estão. A Ordem dos Biólogos falou-nos também de uma portaria, que é a Portaria 167 de 2014, que também define posteriormente quais é que são as profissões em saúde, onde também, curiosamente, não estão os biólogos,
A questão que se prende com esta minha narrativa é, então, mas esta lei não se pretende que seja uma lei enquadradora, seja assim uma espécie de lei quadro, onde tudo fique regulado e que para posterior regulamentação seja apenas enviado a questão de pormenor. Quando falamos de leis em abstrato e leis desta natureza que se pretende que de facto sejam o mais enquadradoras possíveis, se calhar é isso que se pretende, pergunto eu. Para além disso, o que é que os senhores enfermeiros, como é que encaram o facto de algumas destas profissões de que eu vos falei serem excluídas? Portanto, estamos a falar de 6 profissões que ficam a constar deste documento, as outras são excluídas. O que é que entendem que são as consequências que daí podem advir? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. Sr. Deputado Luís Graça. Obrigado, Sr. Presidente. Saudar a presença de novo na comissão parlamentar, uma comissão parlamentar. Este é um grupo de trabalho da Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, doutora Ana Rita Cavaco, sou vice-presidente, muito bom dia e obrigado por cá virem tentar esclarecer o Parlamento sobre esta proposta de lei, que é um instrumento que visa aperfeiçoar a gestão dos recursos humanos, que visa ganhar com a multidisciplinaridade e as sinergias, mas também fazer um enquadramento dos diferentes atos profissionais. Até fiquei satisfeito, depois de ouvir a Ordem dos Biólogos, fiquei satisfeito de perceber que houve um consenso destas 6 ordens que ouviram 7 que foram ouvidas previamente pelo Ministério da Saúde. Percebo, depois de ouvir a introdução e depois de ouvirmos aqui a Ordem dos Biólogos, que o facto de haver uma consensualização de um texto pode fazer com que uma das partes não esteja perfeitamente à vontade com aquilo que foi consensualizado, foi possível consensualizar. Penso que foi isso que hoje ficou aqui patente pela Ordem dos Biólogos. Entre os enfermeiros e os médicos há sempre uma grande conflitualidade pública, não é? E, portanto, este texto pode, de certa forma, diminuir essa conflitualidade e há aqui algumas questões que eu gostaria que a doutora Ana Rita Cavaco pudesse nos esclarecer. Por exemplo, na definição do ato do enfermeiro, o ponto número 1 fala-nos em avaliação diagnóstica. Que tipo de diagnóstico é este que está aqui previsto? Os enfermeiros vão fazer diagnóstico, que tipo de diagnóstico? Fala também de medidas terapêuticas. Que medidas terapêuticas é que serão estas? E fala-nos também na prescrição. Prescrição de medicamentos, prescrição de diagnósticos, de exames complementares, enfim. Que tipo de prescrição é esta que fica aqui definida no ato do enfermeiro e isto, como disse de início, para que haja uma clarificação e que não haja conflito com outro tipo de atos de outras ordens, de outros profissionais. No fundo, aquilo que eu gostaria de perguntar é se este texto deste projeto de lei, na sua opinião também, acautela essa diminuição de conflito que muitas das vezes transparece para a opinião pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Cruz. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Bastonária, o Presidente do Conselho Diretivo. Entendemos que, de uma forma geral, eu tinha aqui algumas questões que, entretanto, foram respondidas desde logo pela Sra. Bastonária, que era o posicionamento, porque, de facto, ao longo desta da elaboração da proposta fomos acompanhando, e nomeadamente os comunicados que a Ordem referia, e particularmente um de junho, se a memória não me falha, sobre a proposta na qual a Ordem não se revia de todo, de acordo com a interpretação do comunicado, não se revia na proposta, porque, de acordo com as informações que eram na altura veiculadas, não descrevia, entendemos nós, aquilo que é as funções que os enfermeiros fazem, e designadamente no Serviço Nacional de Saúde, e, portanto,
a Sra. Bastonária já disse que as evoluções que foram efetuadas permitiram que haja esse acordo, neste momento, da Ordem com esta definição do ato de enfermeiro. Não vou repetir questões que já lhe foram colocadas e lhe colocar duas questões novas. E decorrente até da intervenção da Sra. Bastonária e de outros que nós já vamos ouvindo várias ordens aqui e também em termos de pedidos de audiência ao grupo parlamentar, nos têm sido solicitados e que colocam a questão de não é possível até, se me é permitido esta afirmação, delimitar a prestação de um ato de saúde, não é? De uma forma estanque, onde é que começa e onde acaba. A prestação de cuidados não pode ser terminada, não é? Portanto, há uma continuidade dessa prestação de cuidados de saúde. E nessa prestação de cuidados de saúde, não é? Quando nós olhamos a PPL em si, não está clara como é que ela... Nós sabemos que na vida dos dia-a-dia, não é, de uma unidade de saúde, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível dos cuidados hospitalares, que não deixa de ser praticada. Ela é efetivamente praticada. Mas não está efetiva. O comentário que queríamos era o que é que a Ordem dos Enfermeiros faz relativamente a esta ausência. Entendemos-la nós, que não está clara, não é? Quando é que acaba de ser dou-lhe um exemplo muito claro. Há o enfermeiro que faz a reabilitação, nomeadamente respiratória, mas também temos fisioterapeutas que fazem essa reabilitação respiratória. Portanto, onde é que começa e onde é que acaba esta prestação de cuidados? E se não concordam que ela deveria estar, de certa forma, traduzida, porque o preâmbulo é muito importante e é muito interessante. Fala da multidisciplinariedade, fala das sinergias, fala da colaboração, fala do trabalho em equipa, não é? Mas depois não esvai-se, não é? Não está operacionalizado. A primeira questão era exatamente essa. Depois, a outra questão entronca naquilo que já foi aqui referido, e a Sra. Bastonária referiu na sua intervenção, que estão aqui as profissões que estão reguladas e que têm uma ordem. Ora, há outros profissionais de saúde que, estando regulamentadas, têm regulamentação, estão regulamentadas, não constam aqui e que fazem parte das equipas que prestam cuidados, designadamente no Serviço Nacional de Saúde. E era a interpretação e a avaliação que a Ordem faz desta ausência. E muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Bastonária, faz favor. Bem, em relação a este diploma, começando aqui pela pergunta da Sra. Deputada Ângela Guerra e também da Sra. Deputada Carla, não me recordo o seu último nome, Cruz. Há profissões em saúde que têm regulamentado aquilo que é o seu core de competências, mas que os senhores, a Assembleia, não deu a nenhuma ordem profissional poderes devolutivos para que sejam essas ordens profissionais a fazer a regulação do exercício profissional. E este diploma tem só a ver com estas profissões reguladas. Os senhores pedem à Ordem dos Enfermeiros, através de um estatuto, que é uma lei da Assembleia da República, à Ordem dos Médicos, à Ordem dos Biólogos e por aí fora, que regule e que mantenha a segurança das pessoas que são tratadas por estes profissionais. E depois há um conjunto de profissões de saúde que não têm ordem profissional e que não têm poderes devolutivos do Estado numa ordem profissional para avaliar, regular estas condições do exercício. E, portanto, esta é das profissões reguladas. Não quer dizer que este diploma exclua ou não reconheça. Não tem nada a ver. Eu peço desculpa, mas esta é a minha opinião. Porque essas têm um quadro legislativo próprio e, aliás, está aqui. A presente lei não prejudica a aplicação de regulamentação específica
referente ao exercício das profissões de saúde. Portanto, essa parte a mim parece-me que está perfeitamente salvaguardada. Aqui estamos a falar só de profissões reguladas que têm uma ordem profissional que, em nome do Estado, exerce determinados poderes que lhe foram atribuídos e que pertenciam ao Estado. Esta é a primeira questão. Depois, em relação à ordem dos biólogos, eu não sei o que disseram aqui, também não me compete comentar, sei o que se disse nas reuniões e nunca houve nenhuma oposição de nenhuma, eu vou repetir, nenhuma ordem profissional ou diploma. Portanto, se aqui disseram uma coisa, nas reuniões de trabalho nós tivemos em todas e não se ouviu uma única oposição a nenhum artigo relativamente a este diploma. Claro que as pessoas depois são livres de dizerem aquilo que entenderem. Nós, na Ordem dos Enfermeiros, temos como prática, quando assumimos um compromisso, a nossa palavra é suficiente para a assunção desse compromisso e, portanto, por isso é que, ao longo das várias versões, fomos manifestando aquilo que era do nosso agrado ou do nosso desagrado. E a nossa primeira oposição prendeu-se com uma questão muito simples, é que aquilo que competia aos enfermeiros tinha duas linhas e dizia de acordo com a legis artis da profissão. E na altura eu até disse ao Sr. Ministro que achava que aquilo era um bocadinho uma provocação e portanto devíamos poder continuar a trabalhar sem que isso viesse a interferir neste diploma como veio a acontecer e não interferiu. E portanto acho que deste ponto de vista, porque eu não gosto de dizer mal pelo dizer mal, deste ponto de vista o trabalho do Ministério da Saúde para mim foi excelente. Depois... Sim, está aqui o meu vice-presidente a recordar-me que houve um compromisso desde o início, até com o assessor do Sr. Presidente da República, que acompanhou de perto a elaboração deste diploma, que se houvesse alguma ordem profissional que estivesse contra este diploma, das profissões reguladas, o diploma nem sequer avançava. Portanto, isto é importante também percebermos que ficou claro desde o início. E se houvesse a oposição de qualquer uma, não era a dos enfermeiros, a dos biólogos, uma qualquer, portanto, e nós conseguimos chegar a esse consenso. Depois, em relação aqui ao ato do enfermeiro, Sr. Deputado, eu vou dizer-lhe aquilo que disse ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos e que ele percebeu. Quando nós abrimos um dicionário e quando lemos a palavra diagnóstico ou prescrição, lá à frente não diz médico, porque o seu mecânico pode fazer uma prescrição a um diagnóstico, mas é de mecânica. E, portanto, esta definição do ato de enfermeiro diz assim: o ato do enfermeiro consiste na avaliação diagnóstica, prognóstica, de prescrição, execução e avaliação das intervenções técnicas e medidas terapêuticas de enfermagem. Portanto, todos os dias, na minha atividade profissional, na do Luís e todos os 68 mil enfermeiros que neste momento estão autorizados a exercer em Portugal e fora do país, nós fazemos prescrições de cuidados de enfermagem, diagnósticos de enfermagem, prognósticos de enfermagem, e se assim não fosse, estávamos mal no dia-a-dia, nos centros de saúde, nos hospitais. Portanto, não há aqui, e isso está muito claro entre as duas ordens, médicos e enfermeiros, nenhuma tentativa de usurpar alguma coisa que os médicos possam considerar como deles ou que os enfermeiros possam considerar como deles. Até porque aquilo que nós temos dito sempre é que noutros países os enfermeiros têm algumas competências acrescidas, mas que em Portugal, como os senhores percebem, com uma média de 6,1 enfermeiros por 1000 habitantes, longe da média da OCDE, não podemos ainda discutir esses assuntos. Primeiro vamos arranjar os enfermeiros que faltam e contratá-los efetivamente para manter a segurança das pessoas. Depois podemos discutir o resto e, portanto, aqui cabe tudo. Os eventuais futuros upgrades, o que quiserem, mas isto é de enfermagem, prescrição de cuidados de enfermagem, diagnósticos de enfermagem, que é o que já se faz todos os dias. E, portanto, a necessidade que se sente é de regulamentar aquilo que de uma forma informal todos os dias nós já fazemos. E nós concordamos também com este diploma porque isto é uma regulação dos atos. Porque nós sempre dissemos, e não há nenhum país do mundo que tenha definido de uma forma estanque aquilo que é o ato do A, do B ou do C por um motivo muito simples. Porque senão o doente morria. Ficávamos todos a olhar uns para os outros, isso não é meu, aquilo não é teu, e portanto
em vez de estarmos a salvaguardar a segurança das pessoas, estávamos a aumentar a sua insegurança e a colocar em causa a sua vida. Mas isso é o que já acontece hoje todos os dias nos hospitais, os senhores sabem. E, inclusive, com a falta de profissionais, com a falta de organização, com a falta de dinheiro, há coisas que acontecem hoje que não podem acontecer. Por exemplo, a Ordem dos Enfermeiros tem sido chamada a intervir em conjunto com a Ordem dos Farmacêuticos em situações em que os enfermeiros, também por falta de farmacêuticos ou de técnicos de farmácia, estão a fazer coisas que não podem fazer, como a manipulação de citostáticos para administrar aos doentes. Não são preparados por nós. Só que em alguns hospitais, e aliás isso está num outro quadro legislativo que não este, é que nós não podemos, só que em alguns hospitais, como não têm, socorrem-se daquilo que têm ou daquilo que sempre foi a prática e não aquilo que devia estar legislado numa lei como esta. E, portanto, temos conseguido, entre nós, resolver estas situações. Acho que se chegou a um ponto na área da saúde muito interessante, e por isso é que nós também pedimos a mesma coisa aos grupos parlamentares sistematicamente, que é haver aqui uma conjuntura em que todas as ordens profissionais, pelo menos da saúde, se entendem e conseguem ter o bom senso de tomar medidas para o bem-estar das pessoas e para garantir a segurança das pessoas, porque isso é o mais importante, não é o corporativismo pelo corporativismo. E, portanto, esta lei não é nada mais do que isso, é nós pormos no papel aquilo que, não de uma forma estanque, como disse a senhora deputada Carla Cruz, e muito bem, porque há situações de emergência, quando nós estamos a lidar com a vida das pessoas, que avança quem está mais preparado e quem está na linha da frente. E eu na linha da frente estamos a falar de médicos e de enfermeiros. Não vale a pena estarmos aqui a dourar a pílula. Eu não vou ter um biólogo a salvar a vida de uma pessoa, por exemplo, não é? Numa situação de emergência. Percebo as questões das profissões que não estão reguladas, mas também percebo que eles têm legislação própria. Assim como percebo, por exemplo, a questão das medicinas alternativas, e acho que as pessoas devem procurar sentir-se bem com os tratamentos que lhes são ministrados. E não vejo mal nenhum, e creio que as outras ordens também não, em que haja um complemento daquilo que é os atos em saúde praticados pelas profissões que estão reguladas e as medicinas alternativas. Aliás, temos algumas que também já estão reguladas. E em alguns hospitais, por exemplo, para o controle da dor, nas consultas da dor, já se usam técnicas de medicinas alternativas. Por exemplo, a hipnose e a acupuntura já são usadas nos hospitais do SNS para controle da dor e para outras questões. Portanto, se no terreno nós estamos a avançar e estamos à frente daquilo que é o quadro legislativo, isto é meramente para completar aquilo que se está a passar hoje no terreno e a forma como nós nos estamos a entender. Estarmos sistematicamente, não há coisas perfeitas de facto, mas estarmos sistematicamente a apontar defeitos a tudo, seguramente não vamos conseguir fazer alguma coisa de útil para a segurança das pessoas, e nós consideramos que este diploma é de facto muito útil para a segurança das pessoas. Também não podemos querer um tratado de medicina, de enfermagem, de farmácia, por aí fora, porque senão isto não tinha estas folhinhas, ia estar esta sala toda cheia de dossiês e provavelmente não chegava. Está bem? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Bastonária, de facto concordei com quase tudo o que ouvi e peço desculpa, enganei-me, de facto não são 6 profissões, são 7, fui contá-las para ter a certeza do que estava a dizer desta feita. Não, já tinha retirado lá os biólogos, mas por acaso não, estava-me a esquecer, era dos psicólogos, estava-me a esquecer dos psicólogos, que é um esquecimento imperdoável, claro está. Eu não fiquei muito esclarecida relativamente à última questão que lhe coloquei e porquê, Sra. Bastonária? Porque, efetivamente, o que nós estamos aqui a tentar fazer não é apontar defeitos a tudo. O que nós estamos aqui a tentar fazer é perceber se, efetivamente, esta PPL tranquiliza os portugueses, tranquiliza os profissionais de saúde e se, de facto, define aquilo que se pretende fazer, que são os atos em saúde.
E confesso que isto tem a ver um bocadinho com o meu defeito profissional, que é ser um bocadinho chata no que diz respeito à apreciação de normas jurídicas, e a questão que lhe coloco concretamente também a coloquei a um senhor que acompanhava, jurista que acompanhava a Ordem dos Biólogos, é que se estamos perante uma lei quadro, portanto uma lei que se pretende o mais genérica possível, o mais enquadradora possível, com a maior amplitude possível de regulamentação das questões aqui definidas, quando remetemos para regulamentação posterior ou quando temos portarias que são atos normativos de hierarquia inferior, que posteriormente vêm dizer a mesma coisa ou que dizem até coisa diferente e que, na minha opinião, são incongruentes uns com os outros, as dúvidas subsistem e se calhar isto não ajuda muito à regulamentação que se pretende e à definição específica de quem é que pode praticar atos em saúde neste país. E a questão que eu lhe coloco é precisamente esta. Portanto, nós temos um conjunto de profissionais que têm legislação própria e que têm legislação que regula as suas atividades. E temos uns quantos outros que não têm. E à parte disso, temos um conjunto de profissões que têm ordens específicas, que têm ordens institucionalizadas, que, através das quais, ou aliás, através dos poderes devolutivos que o Estado deu a essas profissões para se autorregularem, para constituírem ordens profissionais, e, portanto, temos aqui categorias diferentes, digamos assim, de profissionais. E a minha questão que eu coloquei logo no início era precisamente se não encaram que há um tratamento diferenciador ao incluir nestes diplomas algumas ordens profissionais, alguns profissionais que depois, por exemplo, na portaria 164, se não me engano, de 2014, tem outros, ou tem alguns que estão aqui, mas que não estão na portaria. E era esta incongruência, era esta tentativa de percebermos se afinal este diploma está assim tão bem redigido ou se podemos melhorá-lo um bocadinho, que eu gostava de ouvir respostas a estas perguntas que vos coloquei. Muito obrigada. Não sei se mais algum senhor deputado Luís Graça. Obrigado. Eu queria só retomar aqui uma questão. Primeiro, para dizer que subscrevo praticamente tudo aquilo que ouvi da doutora Ana Rita Cavaco. Não é habitual, mas e por isso permita-me que lhe diga, algum dia tinha que ser, não é? Algum dia tinha que ser, e que esta consensualização, quando lhe perguntei sobre aqui que tipo de diagnóstico é que vai fazer, não é que eu antevisse uma polémica a surgir aqui entre os enfermeiros e os médicos, porque o documento foi consensualizado e bem, e portanto não havia essa polémica, esse risco de polémica. Mas aquilo que lhe queria colocar era se este documento, na sua opinião, contribui positivamente para diminuir, digamos, a percepção pública que muitas vezes existe de um eterno conflito entre dois profissionais, duas ordens profissionais, que são de facto de extrema importância na saúde dos portugueses e na prestação de cuidados dos cidadãos portugueses, que são a primeira linha, como aliás a senhora Bastonária disse, os médicos e os enfermeiros. E, portanto, nesse sentido, não sendo este documento, como disse, tratar todo em pormenor os atos em saúde, aquilo que lhe queria perguntar era se de facto este documento contribui para essa clarificação e para essa até pacificação em termos públicos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. Não sei se a Sra. Deputada... Não, então, Sra. Bastonária, faz favor. Eu percebo a pergunta da Sra. Deputada Ângela Guerra. Bem, às vezes o meu esquema mental diz-me que eu já respondi, ou que o meu argumento é válido, mas eu percebo que as pessoas continuem com dúvidas e às vezes é porque temos opiniões diferentes e isso até é saudável. Eu continuo a dizer que as outras profissões de saúde estão salvaguardadas aqui. Simplesmente isto não é uma lei que as abranja a elas. Ou seja, esta é das que estão reguladas, porque as outras profissões de saúde também não têm uma coisa que as que têm ordens profissionais nos dão essa segurança. Eu faz agora, dia 31 de janeiro, um ano que tomei posse. E tirámos, e isto é uma grande tristeza dizer, mas é também uma das funções das ordens profissionais, 2 ou 3 no ano de mandato de cédulas profissionais. Significa isto que nós retiramos
a enfermeiros que tiraram o seu curso, que já trabalhavam há muitos anos, ou outros há menos, a possibilidade de voltarem a ser enfermeiros na vida, de voltarem a exercer uma profissão. E essa também é a segurança que os cidadãos têm pelo facto de uma profissão ser regulada e ter uma ordem profissional. Ser regulada deste ponto de vista dos poderes devolutivos, porque elas reguladas são todas, portanto, aquelas que são profissões de saúde só não têm alguém, uma entidade, um chapéu, que é assim uma coisa, é uma eleição, mas depois temos de facto poderes devolutivos do Estado, e portanto essas outras profissões não podem entre si exercer este poder disciplinar. E eu acho que o facto de haver ordens profissionais que o façam é gerador de tranquilidade e de segurança para as pessoas. E essas, com as suas competências, poucas ou muitas, eventualmente as que estão na portaria ou não, e a deputada Ângela Guerra disse bem, nós no nosso ordenamento jurídico português temos verdadeiras contradições. Eu posso vos dizer que estou aqui numa luta com uma que passou aqui nesta casa que tem a ver com o testamento vital. Ou seja, quer nós, quer o Governo, estamos de acordo que os enfermeiros precisam de ter acesso à plataforma do testamento vital. Mas andamos aqui numa tentativa de convencer a CNPD porque o diploma está mal feito, desculpem, mas está, é só lê-lo. E num artigo fala numa determinada coisa e noutra a seguir já fala noutra, num diz médico, noutro já diz equipa de saúde, e portanto, isto criou-nos aqui problemas, porque nós podíamos ultrapassar essa questão só alterando a portaria e se calhar só conseguimos ultrapassar a questão alterando a lei. Pronto. E portanto, nessa portaria que citou, que é anterior a esta lei, não é? Provavelmente ela terá que ser alterada, mas eu não vejo nenhum problema nisso. Quer dizer, eu acho que quando as coisas são para melhor, se nós temos uma lei que vai enquadrar aquilo que são as profissões reguladas da saúde e que vai trazer menos conflitualidade no terreno, porque há coisas que vão ficar definidas. Esta questão que o Sr. Deputado levantou, da conflitualidade entre médicos e enfermeiros, que tem a ver com a palavra, o termo prescrição, o termo diagnóstico, é muito levantado também por isto, porque isto depois não está escrito em lado nenhum. Existe o regulamento do exercício profissional do enfermeiro, existem os estatutos das ordens profissionais, mas depois as pessoas não compreendem que as profissões não são donas das palavras. As palavras têm um significado em cada contexto profissional, até fora da saúde também são usadas. E, portanto, esta questão que nos permitiu pôr aqui, em cada uma das profissões reguladas, porque as outras eu continuo a dizer que não vejo como é que elas estão prejudicadas, porque está aqui escrito que não prejudica a aplicação de regulamentação específica relativamente às outras profissões de saúde. Portanto, a mim parece-me que isso está salvaguardado, quer para eles, quer para nós, porque nós já temos diplomas anteriores também, qualquer uma das profissões reguladas. E, portanto, eu percebo as dúvidas, mas eu acho que pode ser talvez excesso de zelo, porque isto vai ser uma coisa boa e não os vai desrespeitar. Portanto, e todos nós, quando construímos o documento, as ordens profissionais, estávamos perfeitamente cientes disso. Os enfermeiros não trabalham sem assistentes operacionais, nem os médicos, portanto, e sabemos bem que eles lá estão. E quero aqui dizer que a Ordem dos Enfermeiros, quando pede a contratação de enfermeiros, também pede a contratação de assistentes operacionais. É uma grande preocupação nossa, porque nós não trabalhamos sem eles, e os médicos também não, e portanto eles também pedem. Eles têm outra forma ou outra legislação para estarem regulamentados na sua atividade. Já no caso das medicinas alternativas, também tem alguma regulamentação e depois há algumas que se consideram medicinas alternativas e que não estarão eventualmente regulamentadas. Mas eu aí acho, e eu disse isso logo no início, que as pessoas têm que se sentir confortáveis com os tratamentos que têm, com o atendimento que têm e, sobretudo, têm que acreditar em alguma coisa. No médico, no enfermeiro, na pessoa que faz a acupuntura, noutro qualquer. Porquê?
porque nós acreditarmos é 50% e confiarmos naquela pessoa que está a acompanhar-nos é 50% do sucesso daquilo que nos vai acontecer aqui. O senhor deputado está aqui ao meu lado, é médico e sabe que isto que eu estou a dizer é absolutamente assim. E, portanto, nós até devemos, nós profissões reguladas, desde que isso não prejudique a pessoa, e se prejudicar temos que informar, e a escolha é sempre dela, dizer-lhe que, desde que ele se sinta confortável e desde que não lhe esteja a provocar nenhum dano ou a pôr em perigo a vida dele, que ele deve fazer aquilo que o deixa mais confortável. A mesma coisa para nós, médicos e enfermeiros, e quando eu acabei o meu curso não percebi logo isso. Eu não posso obrigar as pessoas a tratarem-se. E queria muito, quando terminei o meu curso, e aqui o senhor deputado também de certeza, e nós às vezes até nos zangávamos com as pessoas, mas elas têm direito a isso, têm direito a receber tratamento ou a não querer receber tratamento. E estas decisões e estas noções também só nos vêm com alguma maturidade da profissão e da vida. E, portanto, isto que está aqui vai diminuir, quer esses conflitos do dia-a-dia que existem dentro dos hospitais e dentro dos centros de saúde, não imaginam a quantidade de médicos e enfermeiros que nós temos lá e que mandam coisas porque fez isto e não podia ter feito, ou de utentes, e que resultam quase sempre de má informação e da ausência deste quadro legislativo. E depois, diminuir a conflitualidade entre médicos e enfermeiros. É evidente que vai, quer dizer, já aconteceu. Eu acho que no último ano todos reconhecem que não há, à exceção da Saúde 24, mas é uma coisa que eu vou-vos dizer que não liguei muito, até porque abri o serviço e falei várias vezes com o Sr. Bastonário sobre isso. E o ponto dele não era a linha ser gerida pelos enfermeiros, é quanto é que ela custa. Não houve nenhuma conflitualidade entre médicos e enfermeiros. E isso também tem a ver com as pessoas que estão à frente das organizações e se elas estão de facto empenhadas em defender a segurança das pessoas e a vida delas ou em defender o seu próprio umbigo. E, portanto, já percebemos que estamos todos interessados em que haja o mínimo de conflitualidade possível no terreno e esta lei vai contribuir para isso seguramente. Muito obrigado, Sra. Bastonária. Penso que não há mais nenhuma interpelação. Antes de lhe agradecer, gostaria de relembrar os senhores deputados que de hoje a 8 dias não temos reunião porque há jornadas parlamentares do Partido Ecologista Os Verdes e voltaremos às audições de hoje a 15 dias. Entretanto, agradecer à Sra. Bastonária a sua vinda e ao Sr. Enfermeiro também. Muito obrigado pela vossa vinda e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado.